em relação à acusação de tentativa de homicídio através do envenenamento. É de um absurdo, porque assim, o Código de Processo Penal diz que você tem que ter a materialidade do crime e você tem que ter indícios suficientes de autoria. No processo, dizem que o pastor foi envenenado por um período que não se sabe precisar, né? Ou seja, não dizem exatamente qual o período e quais os responsáveis objetivos por esse envenenamento. É tudo a partir de informações dadas por outras pessoas que elas acham, que elas ouviram falar, mas que ninguém tem nenhuma prova concreta. À época, a defesa pediu que fosse feita a exumação do corpo, porque se tem veneno, ao fazer a exumação do corpo, vai se comprovar através de exames se existe a presença desse veneno ou não, no cabelo, nas unhas, nos ossos, nos dentes. Ou seja, esse veneno ele fica. É impossível alguém ser envenenado e esse veneno não permanecer, né, naquele corpo. E isso não foi feito. Em nenhum momento o juízo, o Ministério Público acharam, pelo contrário. Disseram que não era importante fazer isso, porque já tinha passado muito tempo, que eles tinham visto isso depois e que não era importante. Então, toda acusação do envenenamento, eles colocam, né, em função de atendimentos médicos que foram checados no hospital em Niterói, né, e de pareceres médicos que foram feitos sobre esses atendimentos. Várias testemunhas dizem que o pastor tinha problemas no estômago, que ele tinha problema de... eu não me lembro agora, mas ele tinha um problema específico no estômago, ele era uma pessoa muito nervosa, ele era uma pessoa que tomava medicação, tem médicos, tinham receitas de medicação para ansiedade, vários relatos em vários momentos, ele era uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, em vários momentos ele passava mal, ele tinha essas internações, mas a acusação pega isso e diz que não, porque teve uma pesquisa de arsênico da filha Simone, então sim, ele deveria, tem ali o envenenamento tal, mas não tem materialidade, não teve exame comprovando que realmente ele foi envenenado, tem o achômetro da acusação e de algumas testemunhas que são muito duvidosas, né? E assim, eu até leio aqui para vocês, um dos legistas oficiais, Francisco José Moreira, que é o perito legista, ele fala, né, conclui, nas folhas 16.284 a 16.298 dos autos, o quadro clínico do então paciente tem elementos sugestivos de distúrbios de etologia psicogênica causado pelo transtorno de ansiedade. Perito oficial. Aí esse perito falou, o MP achou que ele era insuficiente e pediu um novo perito, foi buscar em São Paulo um novo perito, né? E esse segundo perito, Luiz Carlos Prestes, que faz essa declaração, né, nas folhas 16.791, 16.802 dos autos, ele diz: não é possível atestar ingestão de substâncias, já que não foram realizados exame toxicológico no paciente. Isso aqui não são os peritos da defesa, são os peritos da acusação. Inclusive, quando estava acontecendo o processo no Conselho de Ética em Brasília, nós levamos um desses peritos e qualquer um que quiser pegar no YouTube a fala desse perito lá na Câmara dos Deputados, ele diz claramente que não é possível atestar que houve esse envenenamento. Mas como que todo mundo diz que houve envenenamento? Porque isso foi repercutido pelas mídias e principalmente pelo Tribunal da Internet como existindo. Então, a condenação em relação a envenenamento, se houver, vai ser uma coisa assim esdrúxula, porque não existiram os exames necessários para atestar a materialidade desse envenenamento. Isso é um dos grandes problemas dessa pronúncia, enfim, e do curso que esse processo tomou.